Olá, esse é o Sala de Imprensa, mais uma edição do nosso programa, começando aqui na TV Assembleia, TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Bom, hoje o nosso tema é um tema muito próximo da gente, mais uma vez um tema muito próximo, que é a inflação. Parece difícil, mas então vamos tratar de coisas próximas da gente, que são os itens da cesta básica, coisa que todo mundo compra, todo mundo consome, talvez um item ou outro as pessoas não consomem, mas no geral todo mundo é afetado pela subida, pela elevação dos preços nesses itens. E para conversar com a gente hoje também, eu gostaria de convidar o jornalista Kleber Claios, da TV Assembleia. Oi, Kleber, tudo bem? Olá, Thiago. Eu gostaria de convidar também a Karine Cortez, que é da Rádio Assembleia. Oi, Karine, tudo bem? Olá, Thiago, tudo bem? Bom dia, Andréia, bom dia, Daniel, bom dia a todos vocês aí. Vamos falar hoje de um tema muito importante, né, para mais um. Bom, e como a Karine falou, um tema muito importante, ela já até antecipou o nome da nossa entrevistada, que é a Andréia Ferreira, a economista lá do DIESE, o Departamento Intersindical de Estudos Econômicos, me enrolei aqui, Andréia. DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Agora acertei, tudo bem? Tudo bem, é isso mesmo. Eu até brinco, uma vez meu sobrinho pequeno perguntou, né, aonde eu trabalhava. E aí eu falei, lógico, né, no DIESE, Departamento Intersindical de Estatística, Estudos Socioeconômicos e tal, e aí eles me olharam com aquela carinha assim, né, o que será isso? É um departamento de pesquisa econômica, né, conduzido pelos trabalhadores. Ele, então tá bom. É meio complicado mesmo. Mas é isso aí, então. Andréia, bom, o nosso tema é esse, a gente vai falar um pouco de inflação na cesta básica, eu, Karine, Kleber e você também, acho que todos nós consumimos os itens aí que fazem parte dos levantamentos que vocês fazem. E minha pergunta é, entre as capitais, Andréia, qual que é a mais cara e Campo Grande é a mais cara ou estamos aí num certo equilíbrio se comparado às demais capitais? O custo da cesta básica ele varia a cada pesquisa. Essa pesquisa é feita mensalmente nas capitais, em 17 capitais. Então, a cada mês a gente observa que uma cesta está mais cara do que a outra. Nesse mês de maio, a cesta mais cara foi registrada em Porto Alegre. A de Campo Grande, entre as 17 capitais pesquisadas, ficou no 8º lugar. Então, a gente costuma ficar aqui em Campo Grande bem por esse meio de caminho mesmo. Entre 8ª, 9ª, cesta básica, mas assim os preços estão elevados mesmo que a gente não esteja tão mais caro em relação às outras, para a nossa realidade tem ficado um pouco pesado. O preço nessa pandemia ele elevou muito, André, na cesta básica? Infelizmente, sim. Nós já estávamos com uma condição na economia que já estava complicada. A gente está vindo com um processo de desenvolvimento econômico, né, bem lento, então a gente já estava com uma crise econômica instalada. A pandemia ela só veio tornar as coisas um pouco mais complicadas. E especialmente nesse ano, a gente tem observado, né, as variações no preço do arroz, da carne, do óleo de soja. Então a gente tem observado que, infelizmente, a cesta está mais cara sim, do ano passado para cá especialmente. A gente tem grandes variações anuais aqui para a cesta básica de Campo Grande. Nesse mês de maio, foi uma das capitais que registrou um percentual próximo de 30%. E algum item da cesta, o vilão desse mês de maio? Olha, a gente tem observado assim, cada momento variam esses itens, como eu disse. Mas o óleo de soja, pelo menos no acumulado dos 12 meses, foi o vilão. Aí já no mês de maio mesmo não foi, não. Aí eu vou ter que dar uma olhada na minha colinha. Espera só um pouquinho. Porque são 13 itens que a gente pesquisa aqui em Campo Grande, e daí a gente procura mensurar, né? Como é que está o comportamento deles ao longo do tempo. Olha, nesse mês de maio, o item que teve uma das maiores variações foi a manteiga,
4,11% só do mês, né, de maio em relação a abril. E aí a gente teve até índices com variações pequenas, até uma retração em alguns itens. O item que mais teve retração de preço foi a banana, menos 11,73%, mas como a gente está tendo um aumento desde o ano passado, os preços estão em valores elevados ainda. Então está ficando cada dia mais caro a gente manter esse custo mínimo de vida, que é medido pela inflação dos alimentos. Kleber, alguma pergunta aqui para a Andrea? Claro, quando a gente começa a observar essas mudanças, né, no perfil também do consumidor, porque querendo ou não, quando fica mais caro o produto, eu trabalho com substituições, né? O que a gente pode destacar nesse processo, né? As pessoas estão realmente fazendo essas substituições. A gente está vendo que a alimentação é item essencial, é item básico. A gente teve aí também a questão dos auxílios sendo liberados, né, nesse período de pandemia. Isso também impactou, inclusive, no ganho dos próprios empresas supermercadistas, né, nesse aspecto. Mas as pessoas estão conseguindo fazer essas substituições. Como conseguir conciliar isso nesse momento? Porque, querendo ou não, a gente vai precisando encaixar ou rever o nosso modo de consumo, né, no dia a dia. É verdade, as pessoas estão. A gente está tendo que pensar em substituições. O bom nesse sentido também é o trabalho da imprensa, porque às vezes a gente não tem condições, e até por conta da pandemia, a gente tem que guardar o distanciamento social, de ir ao nutricionista, né, e ver as melhores opções. Então, tem sido interessante esse trabalho e importante trabalho da imprensa de divulgar essas ações, né, e o que diz a ciência, né, para o bem das pessoas, né, os nutricionistas, os economistas, e aí como é que enquanto o nutricionista vai cuidar da saúde do corpo, o economista vai tentar cuidar da saúde do bolso, que também afeta a saúde. Então, as pessoas têm realmente feito essas substituições, e a gente tem que lembrar que, assim, as substituições, tanto elas podem contribuir para que o preço de um determinado produto baixe ou não. A gente também tem que pensar nas questões de oferta. Então, por exemplo, uma das questões que a gente tem cada vez mais enfatizado é aproveitar os produtos de época. Então, aproveitar as frutas da estação, por quê? Porque quanto maior a oferta de um bem, a tendência é que o preço baixe. E daí, como o nosso salário só aumenta uma vez por ano, mas os preços vão variando ao longo de todo o período, então a gente consegue daí equilibrar isso um pouco. E eu vou dar um exemplo bem tranquilo, que as pessoas vão entender isso bem. Aqui em Campo Grande, em 2016, o quilo do feijão carioquinha, que é um dos feijões mais consumidos aqui no estado, segundo a pesquisa do IBGE, ele chegou a custar R$16 um quilo. Aí as pessoas, então, migraram, né, passaram a consumir mais o feijão preto, né, que era até então mais acessível. Só que a disponibilidade do feijão preto não era tão grande assim. Então, o preço também subiu. Só que daí ele subiu num patamar menor e as pessoas conseguiram manter essa troca. Sem, né, até onde eu sei, sem prejuízos nutricionais, e aí conseguiu segurar um pouco para evitar os prejuízos econômicos. A gente também observa isso no caso de hortifrutis, por exemplo. A gente também teve uma fase aqui em Campo Grande que a banana chegou a custar, em média, R$10 o quilo, a banana nanica, que costuma ser a banana com preço mais acessível. Então, as pessoas trocaram, por exemplo, passaram a consumir outras frutas como laranja. Então, como a gente não tem como estocar uma banana, né, ou ver uma banana no mercado por 3 meses, então eles são obrigados a baixar o preço e a gente começou a ver mais promoções do produto. Então, assim, não existe uma regra fixa, mas sim, as pessoas estão, né, elas estão se vendo obrigadas a fazer essas substituições, às vezes equivalentes, né, ou não, mas enfim, elas fazem essas substituições e isso ajuda com que os preços vão se movimentando de tal modo a manter um certo equilíbrio, né, de manter um certo controle, mas é complicado. Infelizmente, está cada dia mais complicado. Aquela máxima, muitas vezes, de falar que é melhor não ir para o supermercado com fome, fazer lista em casa prévia para não comprar supérfluo no caminho, isso realmente vale quando a gente leva em consideração esse contexto econômico que a gente está vivendo? Vale em todo o tempo, mesmo nos tempos de bonança, né, que a gente experimentou uma situação de mais estabilidade,
mas especialmente agora. Então, assim, realmente, fazer lista de compras é fundamental, ainda mais agora que a gente está com essa série de restrições, né, de circulação, é interessante as pessoas terem foco. Então, faz a listinha, confere em casa se não está faltando alguma coisa, ou, de repente, um vizinho vai sair, se perceber alguma coisa, né, peça a gentileza para o vizinho, se for possível, dele trazer o que você precisa, mas ter um controle de estoque mesmo em casa, fazer uma listinha é fundamental, que te poupa tempo, te poupa dinheiro. Aproveitar esse momento né, aproveitar essa tecnologia que a gente tem ao nosso favor e pesquisar também. E tem muitos estabelecimentos comerciais que têm usado programas de conversa imediata, assim, instantânea, como WhatsApp, Telegram e outros, e aí os mercados têm isso e você recebe o folheto do estabelecimento comercial direto para ti, e ele avisa quando tem promoção, do que tem esses dias especiais, né? Dias de promoção da carne, dias de promoção de hortifrutis. Então, a gente tem que tentar aproveitar essas informações, unir essas informações ao nosso favor, para tentar fazer a cesta ficar em patamares administráveis, né? Porque, como eu disse, o nosso salário não aumenta todo mês. Então, a gente tem que fazer render. E o que a gente tem observado com a inflação é isso. Né? O que é a inflação? Ela é um registro das variações do preço ao longo do tempo. Então, a inflação, além de indicar o quanto que a cesta básica está ficando mais cara ou menos cara nesse ano, especialmente, ela está mostrando o quanto a gente está tendo de perda do nosso poder de compra. E é isso que é o preocupante da inflação. Eu gostaria de passar agora a bola para a Karine, né, na nossa conexão aqui da sala de imprensa. Karine, a inflação oficial do Brasil, a Andréa me corrige se eu te falar besteira, eu acho que ano passado girou, acho que em torno na casa dos 3, 4%. Mas, Karine, eu duvido que você vá ao mercado e concorde que as coisas subiram apenas 4%. Né? E nesse cenário todo, Andréa, o que você pode dizer para a gente? Existe uma expectativa de melhora aí ou não? A tendência é só piorar? Olha, como diz eu aprendi com o professor, vamos começar do começo. Olha, Tiago, querido, infelizmente a inflação do ano foi maior. Do ano passado fechou em 5,45, essa parte foi ruim, né? Porque daí o reajuste do salário mínimo, por exemplo, foi menor. Então a gente está acumulando perdas no salário mesmo, isso é sempre complicado. E para vocês terem uma noção de como a inflação está avançando, no acumulado a partir de maio, já fechou em quase 6%. Ou até um pouco mais. Agora eu fiquei confusa com o índice, mas eu vou checar direitinho. Mas, enfim, essa questão da inflação, as pessoas sempre me falam isso. Mas, André, você divulga lá que o preço médio do arroz, por exemplo, como eu disse, o preço médio do feijão carioquinha estava nos R$16. E eu vou no mercado e não está isso. Está mais caro, ou de repente está mais barato. Raramente vem me falar quando está mais barato, mas o pessoal me para nos mercados para saber por que está mais caro. E por que acontece isso? Porque a gente trabalha, né, o índice de inflação, ele é um registro que a gente faz dos preços dos determinados itens, de uma cesta, que a gente, no caso do Diese, e a cesta que a gente divulga aqui mensalmente em Campo Grande e nas outras capitais, ele é uma cesta de alimentos. Mas, na verdade, por exemplo, se eu pegar o indicador do IBGE, tanto o IPCA quanto o INPC, eles vão incluir outros itens. Custo de energia elétrica, custo de combustíveis, custo da educação, por exemplo. Então, cada um constrói esse índice, né? Faz a mensuração, as medidas desse conjunto de preços da economia. E daí o que acontece? A gente pega os preços médios dos produtos e a gente tem que considerar que eu consumo de um determinado modo e você consome de outro determinado modo. Então, por exemplo, eu tenho que consumir um determinado tipo, por conta de uma questão de saúde, por exemplo, eu tenho que consumir um determinado tipo de produtos, um determinado conjunto de frutas, que são mais caras, por exemplo, do que a banana. Então, se eu for fazer o meu custo de cesta básica, vai ser diferente do seu, em razão tanto do tipo de produto, da quantidade,
da volumetria desses produtos, eu tenho uma série de fatores que afetam. Então, o indicador da inflação, ele é um norte para a gente ter noção de como está variando os preços na média, mas o custo individual realmente é diferente. Aí algumas pessoas vão ter essa percepção de que está pesando mais ou está pesando menos. Mas é por isso. A gente tem um norte com os indicadores de inflação, inclusive para corrigir salários, né, corrigir benefícios, como vai a alimentação, por exemplo. Mas o custo de vida de cada um é bem particular, cada um vai ter um custo diferente. E essa pergunta que a Karine fez, melhora ou piora nos próximos meses? Então, bom que você me lembrou, gente, porque eu tenho dito isso sempre para vocês, queridos da imprensa, que infelizmente, acho que nunca eu tenho tido a sensação muito ruim, muito lamentável de ter que passar más notícias, né? As perspectivas, infelizmente, não são nada animadoras, né? O dólar continua valorizado frente ao real, então isso tende a manter o foco dos grandes produtores para exportação, para atendimento do mercado externo, né? Acaba pautando o mercado interno também, mas especialmente quando eu tenho a produção orientada muito para fora, de tal modo que faça falta aqui internamente, isso faz com que os preços, por exemplo, se mantenham em elevação. Além disso, a gente tem uma situação que ainda não está controlada, que é a da Covid, e que é um fator não econômico, mas que tem gerado impactos na economia. Então, a gente não vê, por parte do governo federal, quaisquer medidas consistentes para controle da Covid. Tão pouco para socorro das micro e pequenas empresas, né, que são a maioria aqui, e, aliás, isso foi dito até em reunião ministerial, né, que não iam socorrer as micro e pequenas empresas, e também os produtores rurais, os de pequeno e médio porte. Os de grande porte estão tranquilos porque eles estão conseguindo exportar, né, enfim. E para as pessoas, como é que está o ambiente para elas? Muitas dessas pessoas, infelizmente, estão fazendo parte da imensa massa de desempregados, que somou 14,8 milhões de pessoas no primeiro trimestre de 2021. E daí a gente comentou justamente do auxílio emergencial, que ele ajudou a manter os patamares de consumo minimamente estabelecidos, e ajudou também aí os empresários do setor de alimentação a manterem as coisas em ordem. A gente precisa comer, né? A gente pode adorar computadores, celulares e tudo mais, mas a gente precisa no prato de arroz e feijão. Então, a gente teve um auxílio emergencial que, num primeiro momento, só conseguiu um valor que era aquém ainda das nossas necessidades, mas a gente conseguiu um valor que foi de R$600, muito pela articulação do movimento sindical de trabalhadores, de professores das universidades federais e mesmo as particulares, enfim, pesquisadores desse mundo do trabalho, e aí a gente teve isso no Congresso à época, também sensível para essa causa, mas daí nesse ano o governo diminui o valor do auxílio emergencial, diminui o tempo desse auxílio, e foi uma questão de redução tão drástica que alguns estados, inclusive o estado de Mato Grosso do Sul, está estudando um complemento de renda para garantir a segurança alimentar das pessoas, né? Porque a situação está ficando cada vez mais, deixando as pessoas em situação cada vez mais vulnerável. E além disso, a gente tem um horizonte, infelizmente, e daí, se o governo de Mato Grosso do Sul foi muito feliz em pensar num auxílio que, na verdade, vai ser para além da pandemia, né? Não vai ser só nesse momento da crise pandêmica, mas que vai ser permanente, um auxílio para garantir justamente essa segurança alimentar, ao mesmo tempo que ele fez isso de bom, está pensando nessa política, que é uma coisa bacana, ele insiste em apoiar medidas do governo federal, como, por exemplo, uma proposta de reforma administrativa totalmente inconveniente no momento. A gente está vendo que, se não fosse o SUS no nosso país, o Sistema Único de Saúde, que apesar de todo o sucateamento, apesar da falta de desvio de verbas, né, os trabalhadores estão aí
fazendo um importante trabalho de atendimento à população. Então, assim, se não fosse isso, né, se não bastasse uma pandemia, se não bastasse uma crise econômica, a gente tem ainda medidas do governo federal que não só não têm ajudado a gente a resolver esse problema, como estão agravando. Né? Então, assim, infelizmente, como eu disse no começo de minha fala, eu tenho ficado muito sentida de, infelizmente, só dar más notícias, porque as perspectivas, assim, com esse cenário de desemprego elevado, de redução do auxílio emergencial, de fechamento de empresas importantes, de insistência numa pauta que a gente viu que não está dando certo, infelizmente o cenário não é dos melhores, as perspectivas não são boas, infelizmente. E, Karine, a Andréia até citou agora aí esse Programa de Segurança Alimentar do Estado, foi uma matéria que tramitou na Assembleia Legislativa, né? O Mais Social. Sim, sim, e houve uma celeridade aqui por parte da casa para que se aprovasse, né, logo esse projeto que foi encaminhado e para que logo pudesse ser repassado esse valor aí para a população de Mato Grosso do Sul. É nesse sentido que a casa busca sempre trabalhar em parceria com as demais instituições para que possa cada vez mais oferecer algo de melhor para a população de Mato Grosso do Sul. Andréia, então você disse que, infelizmente, não há uma melhora. E de que forma as pessoas podem estar se empenhando aí para conseguir manter uma alimentação saudável, para conseguir colocar, como você já disse, o arroz e feijão na mesa de casa? Olha, é importante, eu tenho dito também isso, a população ela já tem feito a sua parte, né? Assim, a gente pesquisa os preços, aproveita as promoções, controla o orçamento, e aí eu falo assim, de controlar o orçamento, tem coisas que são simples, que estão no nosso alcance fazer. Então, por exemplo, fazer uma lista de compras e ter um controle mínimo do que a gente tem em casa, para ver se não tem produto que está para vencer, né, para não perder essa compra, desculpa, para não perder essa compra, enfim, aproveitar os produtos de época que tendem a ser mais acessíveis. Então, a população tem já feito a sua parte na medida do possível, mas tem outras ações em que realmente a gente vai depender do poder público. No caso, foi uma iniciativa muito feliz do governo do estado, aqui, do nosso belo estado de Mato Grosso do Sul, de pensar nesse auxílio complementar e que seja uma política permanente para garantir a segurança alimentar dessas famílias aqui no nosso estado. E a gente tem um quadro de vulnerabilidade muito sério, né? E quem tem fome tem pressa, não dá para esperar. E que bom que, então, a casa foi sensível a isso e está fazendo esse processo andar de modo ágil, né, para as pessoas. Então, assim, a gente já tem, nesse sentido, a população faz muito a sua parte, talvez as gerações mais novas que estejam um pouco desacostumadas, né, para quem eu falo assim, eu sempre brinco com isso, para quem tem mais de 16 nesse país, né, que a gente já viveu a época antes do real e depois do real, a gente pegou essas dificuldades que daí nos obrigavam, sim, sempre a pensar em estratégias de como fazer o nosso dinheiro render. Para quem chegou depois do real, que pegou uma economia mais estabilizada, e, né, a inflação sob controle, então eu vejo que as pessoas mais novas é que estão tendo um pouco mais de dificuldade. Além disso, a gente teve um outro agravante nesse período. A gente teve uma política de valorização do salário mínimo, que daí também repercutia para os outros salários, né, para aqueles que ganham um pouco mais do que o salário mínimo. Então, todo mundo saía ganhando nesse jogo, era um jogo de ganha-ganha. E agora, desde 2019, por exemplo, essa política teve fim, essa política de valorização do salário mínimo. E isso também se refletiu nos outros salários. Então, a gente tem que aproveitar esses instrumentos de fazer pesquisa de preços, usar os meios que a gente tem à nossa disposição de internet, rádio, jornais, né? Aproveitar o comércio do bairro.
especialmente nesse momento que a gente tem essa restrição, restrição de movimentação para evitar aumentar as contaminações por Covid. Então, a gente tem que aproveitar o comércio do bairro, esses dias de promoção, planejar bem as compras, né? Ter o orçamento, saber exatamente quanto recebe, como está gastando, olhar para a planilha quando fez esse retrato das suas finanças e ver, olha, o que pode ser melhorado? Eu posso, de repente, aproveitar os dias de promoção, de repente, se as coisas estão ficando muito apertadas, em vez de eu pedir pizza, por exemplo, nada contra, a gente recomenda. Mas, enfim, nesse momento, se de repente não dá para pedir pizza mais todo final de semana, vamos pedir só a cada 15 dias? Então, assim, não vamos deixar também o comércio parar, mas vamos ajustar a nossa realidade, as nossas vidas, porque, como eu disse, infelizmente, as perspectivas não são boas. Kleber? Se a gente fosse falar de um salário mínimo ideal, obviamente o próprio nome aí seria ideal. Qual seria hoje um salário mínimo ideal aqui no Brasil? Olha, a gente faz no Diese esse cálculo do que seria o salário mínimo, que a gente fala que não é nem ideal, é necessário, né? Cumprindo o que a lei determina sobre o que um salário mínimo deveria ser capaz de atender na vida de um trabalhador, relacionado à alimentação, moradia, transporte, vestuário. Então, nesse mês de maio, a gente faz uma conta lá no Diese, que a gente considera o custo da cesta mais elevado e o custo da cesta familiar, para daí chegar nesse salário que deveria ser o ideal. Nesse mês de maio, considerando essa cesta mais cara, que foi de Porto Alegre, o salário mínimo necessário deveria ter sido de R$ 5.351,11. Infelizmente, né, nós estamos há alguns anos de conseguir esse salário. Nossa, bem aquém dessa necessidade, né? Nossa, o nosso salário, o salário mínimo bruto, é R$ 1.100, mas aí, com o desconto da Previdência, ele vai para R$ 1.017,50. Então, assim, aí quando você pensa que o salário mínimo é assim, a pessoa recebe no final de um mês de trabalho, de 22, 24 dias úteis de trabalho, R$ 1.017, e ela está gastando, deixa eu ver como é que foi aqui no mês passado, desculpa, gente, foi R$ 575 de cesta básica. Aí você pensa assim, como é que a pessoa vai fazer? Pagar aluguel, comprar remédio, comprar gás de cozinha com R$ 442,49, que é o que sobra dessa conta. Então, assim, o salário mínimo necessário ele deveria ser de 5 mil, né? 5.300, aí cada mês muda, né? Porque daí ele considera a cesta mais cara, mas é esse que deveria ter sido o salário do mês de maio. Se a gente fosse fazer uma média de quanto é que deveria ter sido esse salário, seria R$ 5.300. Então, esse que deveria ser o salário, pelo menos de janeiro até maio, até agora, né? Deveria ser de R$ 5.300. E daí talvez a gente conseguisse, então, atravessar esse momento com menos turbulência, porque realmente com R$ 1.017,50, que é o valor líquido, realmente está complicado. André, você falou aí que o salário mínimo, o básico, o essencial, o necessário, chega nesse valor, mas ele inclui várias coisas, né? Além dos itens da cesta básica. Mas eu queria fazer outra pergunta agora. Governo federal, quando ele vai calcular salário mínimo, como é que o governo faz essa conta que chega aí nesse valor que é 1/5 aí do salário essencial? Exato. A gente tem o seguinte, de acordo com o artigo 81 da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, que continua em vigor apesar da reforma trabalhista, que distorceu, né, que promoveu alterações que têm se mostrado prejudiciais para os trabalhadores desde então, né, desde 2017,
O salário mínimo, ele é calculado da seguinte forma. É uma soma das despesas diárias do trabalhador com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Então, ele pega cada um desses elementos, considera os gastos diários para esse trabalhador, soma, e daí ele chega nesse valor, então, do que é o salário mínimo. Mas o que a gente tem? Em 2004, as centrais sindicais de trabalhadores, elas lançaram uma campanha de valorização do salário mínimo, justamente por entender que a nossa vida vai além dessas coisas, né? Por exemplo, aí não está, e é uma coisa que pesa muito no nosso dia a dia, é o custo com habitação. Habitação, medicação, educação, entre outros itens. Inclusive agora a Previdência também, né? A gente teve essas mudanças da reforma da Previdência. Então, em 2004, essas centrais sindicais de trabalhadores lançaram essa campanha, né, fazendo esse apelo para os parlamentares, né, para o pessoal do judiciário do nosso país. E em 2007, como fruto dessas ações, que inclusive foram caminhadas, né, teve caminhadas de trabalhadores pela valorização do salário mínimo, marchas dos trabalhadores, desculpa, é o termo correto, foi criada, então, uma política de valorização do salário mínimo que consistia em algumas mudanças. Uma das quais, a mudança da database. Então, a gente costumava receber o salário, a gente costumava ter as alterações de salário lá por abril, maio. Geralmente era abril e a pessoa começava, né, o trabalhador recebia em maio. Então, isso subiu para janeiro. Né, foi reajustando até chegar em janeiro. E o que era o principal era a fórmula de correção, que considerava a inflação do período e dava como ganho real a variação do PIB, que é a produção de tudo que a gente... é a produção de riquezas do nosso país, né? Que é o Produto Interno Bruto, que é tudo que a gente produz de bens e serviços no país em determinado período de tempo, no caso, um ano. Então, era essa fórmula e ela vigorou até 2019. Era para ela vigorar até 2023, mas, infelizmente, a partir de 1º de janeiro de 2019, essa política de valorização do salário mínimo foi abandonada. Então, o que o governo faz? Ele pega essa fórmula da CLT e ele só faz as correções pela inflação. Deveria fazer, né? Porque nesse ano, esse salário mínimo que fechou em R$ 1.100 para esse ano de 2021, na verdade, ele teria que ter sido maior. A correção aplicada sobre ele foi de 5,26%. E a inflação medida pelo IPCA, que é o indicador de inflação oficial do governo brasileiro, fechou em 5,45%. Então, a gente teve uma correção, o salário já não está onde a gente gostaria que tivesse, nos R$ 5.000, e ainda ele ficou menor do que a própria lei diz, que é a correção pela inflação. É complicado, né? Complicado. Tá aí a explicação da Andréa Ferreira, economista do Diese. Bom, já foi aí, conversamos sobre vários assuntos. Se deixasse a gente aqui, a gente ocupava a programação inteira da TV Assembleia, mas infelizmente isso não é possível. Por isso mesmo, eu gostaria de agradecer a Andréa pela participação aqui no Sala de Imprensa da TV Assembleia. Andréa, muito obrigado. Eu que agradeço e estou à disposição, né? Sempre que tiver oportunidade para a gente prosear sobre economia e como a economia nos afeta no dia a dia, podem contar com a gente, o Diese. A gente procura sempre, que as dúvidas nessa área são sempre frequentes. Eu gostaria de agradecer também a Karine Cortes, da Rádio Assembleia. Muito obrigado, Karine. Obrigada a você, Tiago, pelo convite. Obrigada, Andréia, pelas explicações. Obrigada, Kleber, parceiro nosso aqui sempre também. E espero aí que a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas tão recorrentes, né, da população aqui do nosso estado e do nosso país. Com certeza que esse é um assunto que sempre, acho que, instiga um pouco a curiosidade das pessoas. Agradecendo também ao Kleber. Sim. Muito obrigado, Kleber. Com certeza. Agradeço a todos e a todas, e claro, né, agora a gente não vai sair mais de casa sem aquela listinha básica ali, provavelmente também não passar em mercado com fome, né, André? Porque pelo menos isso a gente consegue já ir colocando aí em dia para equilibrar as finanças, tendo em vista esse cenário que ainda não é otimista.
Tá aí também a dica do Clever, não ir ao supermercado com fome. Com fins práticos, eu comprovo. Essa é uma boa dica. A gente ir ao supermercado com fome não é uma boa ideia. Bom, esse foi a Sala de Imprensa aqui na TV Assembleia. Você nos acompanha sempre com uma edição inédita toda sexta-feira, meio-dia, no canal 9 do Cabo, em Campo Grande, e também em Dourados, mas também estamos no YouTube. É só pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Muito obrigado pela companhia. Até uma próxima edição. Tchau.